Olá, seja bem-vindo ao programa Professor Merino Responde. Aqui nós vamos tratar de diversos temas de direitos importantes para a sociedade. Eu sou advogado, especialista em Direito e Processo do Trabalho, sou professor também de Direito em várias universidades e tenho também formação em mestrado, doutorado e livros publicados. Eu pretendo aqui trazer para vocês o meu conhecimento para partilhar com vocês assuntos relevantes e importantes de direito que são necessários as informações para a sociedade. E hoje eu estou aqui com a minha colega jornalista Laura, que eu quero apresentar para vocês, ao qual vai participar desse debate, vai fazer perguntas para que a gente possa desenvolver melhor o tema. Prazer, eu sou a Laura e eu queria começar o programa perguntando ao professor Merino qual é a diferença entre assédio moral e dano moral? O assédio moral e o dano moral, eles têm uma diferença específica com relação ao ato. Geralmente o dano moral ele é feito num ato só. Pode ser uma agressão física, pode ser um xingamento, pode ser uma ofensa desse empregado na frente dos outros, que ridicularize ele. Tudo isso pode ser considerado como um dano moral ao empregado. E o assédio moral é diferente. O assédio moral ele é uma perseguição constante, ao qual esse empregado tem metas muito altas para cumprir, exigências muito altas. O empregador fica perseguindo com gritos, xingamentos, e muitas vezes tentando fazer com que esse empregado peça demissão, né? Porque se o empregado pede demissão, ele recebe menos direitos. Aquele que é demitido tem um valor maior. E também a questão da vaidade, né? Se esse empregado é um empregado bom, muitas vezes o chefe persegue ele porque sente que ele pode tomar a vaga dele. Então aquela pessoa que está sendo assediada, às vezes pode ser assediada porque é um bom funcionário e o chefe tem inveja daquele trabalho dele e vê ele como um opositor. Ou também porque esse chefe pode ter problemas psicológicos, problemas de relacionamento, e queira perseguir essa pessoa, o que gera problemas graves psicológicos no empregado, de natureza a prejudicar a sua saúde e até suicídio. E o que caracterizaria o assédio sexual? O assédio sexual, no caso, ele é uma questão específica com objetivo sexual, ao qual o empregador investe na empregada, que ele tem poder hierárquico, com convites, com mensagens, convites para jantar, para sair, ou até passando a mão nessa empregada, nas partes íntimas, né? Tentando obter uma vantagem sexual com o seu poder hierárquico. Esse é o assédio sexual no trabalho. Acontece em várias empresas, lembrando que o assédio sexual pode ocorrer tanto contra o homem quanto a mulher. Os dois podem ser assediados. Na minha pesquisa, eu pesquisei vários casos no Tribunal do Trabalho, identifiquei um número grande de casos comprovados de assédio sexual, ao qual alguns deles eu posso relatar aqui para vocês como exemplo. Um homem, por exemplo, numa reunião, teve a sua chefe, né, passou a mão dentro da sua camisa, né, e disse que ele era muito bonito, que ele era lindo no meio da reunião, né? Então isso gerou um assédio sexual contra este homem, né? E a mulher também, muitas vezes ela é vulnerável porque precisa do emprego, porque tem necessidade desse emprego, não pode perder esse emprego, e às vezes acaba cedendo a um assédio sexual do chefe para se manter nesse emprego. E quais são as características dos trabalhadores que mais sofrem com os danos morais? O que acontece? Esses trabalhadores que sofrem mais ofensa moral, dentro da minha pesquisa eu verifiquei algumas características, que são pessoas que têm mais fragilidades que os outros. Por exemplo, os jovens são mais vítimas de assédio, tanto assédio moral, assédio sexual, o dano moral. Eles são mais vítimas porque eles estão começando no trabalho, eles têm pouca experiência, eles precisam do emprego, e eles são mais manipuláveis de pessoas, né, que têm uma formação maior. Uma outra coisa também que eu verifiquei com relação à escolaridade. Pessoas que têm baixa escolaridade são mais vítimas desses males de assédio, dano e também assédio sexual.
e pessoas também mais humildes, que ocupam funções de atendentes, funções de auxiliares, né? Funções menos importantes, o que não significa que não ocorra com pessoas que também tenham cargo de liderança, de chefia, porque às vezes essas pessoas que têm cargo de liderança e chefia também são assediadas por pessoas que estão acima delas, sofrem dano moral, sofrem assédio sexual por aquele supervisor, aquele superintendente que está acima do chefe, mas é um número já menor, bem reduzido, né? O trabalhador mais frágil, que geralmente é mais vítima desse tipo de caso. E o assédio sexual, ele é considerado crime? De acordo com o Código Penal, nós temos aí duas questões. O assédio sexual, ele é considerado como uma ofensa trabalhista ao qual merece uma reparação de indenização material. O empregado comprovando na Justiça do Trabalho que ele sofreu esse assédio, ele vai receber uma indenização material em dinheiro da empresa, né, ao qual ele trabalha, porque o empregador tem o poder e tem o dever de fiscalizar esse tipo de coisa, né, dentro da empresa. E ele também é considerado crime. O Código Penal prevê crime de 1 a 2 anos para aquelas pessoas que cometem o assédio sexual no trabalho. Então, além de crime, ele é também estipulado na CLT como algo que pode ser indenizado patrimonialmente. Então, essa pessoa que comete, esse chefe que comete o assédio sexual, ele vai responder na Justiça Penal e a empresa vai responder patrimonialmente numa ação trabalhista de assédio sexual, ao qual a empresa vai pagar ao empregado que foi vítima disso. E quais são as consequências que o chefe sofre em relação ao dano moral? Isso é um assunto muito importante, né? Porque a empresa que paga, não é? Mas e o chefe? E aquela pessoa que fez esse assédio? Qual a consequência que acontece para ele? Esse ato de assédio, esse ato de perseguição ao empregado, de assédio sexual, de dano moral, qualquer um deles, né? É um ato que é passível de justa causa na CLT. Então, comprovado que aquele chefe cometeu aquilo judicialmente, esse chefe é passível de demissão por justa causa. E ainda, esse chefe que causou uma lesão patrimonial na empresa, que às vezes a empresa teve que pagar 10, 20, 30, 40, 50, sei lá, 100 mil reais de indenização por dano ou por assédio ao empregado, a empresa pode entrar depois com uma ação regressiva contra esse chefe, cobrando esse valor que ele causou de prejuízo para a empresa. Ou seja, o chefe responde tanto criminalmente quanto patrimonialmente pelo que ele causou e também pode ser demitido por justa causa e aí perdendo todos os direitos trabalhistas de verbas rescisórias, né? A demissão por justa causa tem essa consequência. Ele perde fundo de garantia, a multa do fundo de garantia, férias proporcionais, 13º, aviso prévio, a demissão por justa causa, ele recebe apenas saldo de salário, as férias vencidas, não tem seguro-desemprego e nem saca o FGTS. Essa é uma consequência grave para o chefe que faz isso. E para evitar que isso aconteça, para que não tenha todo esse incômodo, o que as empresas podem fazer para evitar esse tipo de comportamento das chefias? Como evitar esse tipo de coisa? Primeiro, a empresa tem que selecionar muito bem os empregados. Ao contratar alguém que vai exercer uma função de chefe, nós temos que lembrar que além da questão da capacidade técnica para exercício do trabalho, nós temos também a questão psicológica. Essa pessoa tem que ter uma preparação psicológica, saber lidar com as pessoas, saber tratar. Então, a empresa pode fazer uma contratação de alguém que tenha uma capacidade para isso e, além disso, a empresa também pode manter cursos de treinamento, palestras, reuniões para falar sobre o assunto e também criar uma ouvidoria, um local ao qual o empregado pode fazer uma denúncia anônima para a empresa que esse chefe está fazendo isso. Porque, é claro, se a empresa recebe uma denúncia, aquilo não é tão forte, mas às vezes numa empresa
recebe do mesmo chefe 5, 10, 20 denúncias, ou seja, a empresa vai perceber que está acontecendo. E muitas vezes o empresário, o diretor, aquele que está acima desse chefe, ele nem sabe que isso está acontecendo. Quando ele sabe que isso está acontecendo, ele toma uma atitude e procura resolver esse problema. Hoje estamos encerrando o nosso programa com esse tema importantíssimo. Sigam Professor Merino Advogado no Instagram, no Facebook, Professor Felipe Merino Advogado. Lá vocês vão encontrar informações sobre direito atualizadas de vários temas. Mandem as suas dúvidas para o WhatsApp 9962-262 e estejam aqui sempre com a gente, porque nós vamos estar aqui todos os dias com vocês, sempre com um tema novo e atualizado de direito, para que vocês possam estar aí tirando as suas dúvidas e se prevenindo contra situações jurídicas. Eu vou agradecer aqui a presença da Laura, que participou do nosso programa, que participa e ajuda, né, nesse desenvolvimento. Nós estamos aqui dos raciocínios. Um grande abraço a todos e um beijo do professor Merino. Até a próxima!